Com a Ásia Menor sob nosso comando, a grande questão pairava: perseguir Dário continente adentro ou seguir para o sul. Muitos de nós, soldados, queríamos um confronto direto e imediato, mas Alexandre viu uma ameaça invisível, porém ainda mais perigosa do que o exército de Dário: a frota persa. Ela dominava os mares, podia cortar as linhas de suprimento para a Macedônia e incitar a rebelião na Grécia. Ele propôs uma doutrina ousada: derrotar a frota em terra. Ao conquistar sistematicamente todas as cidades portuárias, da Síria ao Egito, ele tornaria a frota persa uma força sem teto e, portanto, inútil. Era uma jogada completa, combinando objetivos militares e econômicos. Confiante em seu enorme exército, Dário executou um cerco estratégico bem-sucedido, avançando pelos portões de Amanos para colocar seu exército atrás de nós, cortando nossas linhas de suprimento. Ele nos forçou a recuar. Nisso, ele massacrou os soldados doentes que fomos forçados a deixar para trás. Um ato brutal que despertou a indignação de todo o nosso exército. Dário cometeu um erro fatal. Ele optou por atacar em uma estreita planície costeira, o que anulou completamente a principal vantagem dos persas, a superioridade numérica. Dário concentrou sua melhor cavalaria no flanco direito, ao longo da costa, para esmagar nosso flanco esquerdo. As forças de Parmênio receberam uma missão de vida ou morte: resistir a todo custo. Eles eram a bigorna, para resistir aos ataques mais terríveis. E resistiram. Sua defesa teimosa e feroz era vital para toda a estratégia. Enquanto isso, Alexandre, o martelo, não atacou de frente, ele se moveu em ângulo, um movimento estranho que atraiu as unidades persas do centro para lidar com a situação. Essa era a armadilha. Esse movimento criou exatamente a brecha que ele pretendia explorar. E então, ele atacou. Uma curva perfeita, e toda a cavalaria de elite avançou direto para o coração do inimigo, mirando em um único alvo: Dário, o Grande. Diante do horror do ataque liderado pelo próprio Alexandre, Dário III entrou em pânico e fugiu da batalha. A fuga do rei causou uma reação em cadeia de colapso moral em todo o exército. A maioria das perdas persas ocorreu nessa perseguição desesperada. Na pressa de fugir, Dário deixou toda a sua família para trás. Mas sua maior vitória não foi no campo de batalha. Em vez de tratá-los como escravos, ele demonstrou grande respeito e gentileza. O ato foi uma obra-prima da arte política, uma mensagem à nobreza persa de que a submissão a ele seria recompensada com honra. A estrada para o Egito foi bloqueada por Tiro, uma cidade-ilha muito orgulhosa com marulhas de 45 metros de altura e uma poderosa frota. Eles acreditavam serem inexpugnáveis. O pedido de Alexandre para entrar na cidade e fazer oferendas a Hércules foi arrogantemente recusado. Pior ainda, eles executaram seus enviados. Um grave insulto selou seu destino. Em resposta, Alexandre ordenou um dos maiores feitos de engenharia da história: a construção de uma estrada marítima de 800 metros de comprimento para conectar o continente à ilha. As obras começaram imediatamente, utilizando pedra e madeira da antiga cidade continental de Tiro. Milhares de trabalhadores trabalhavam incansavelmente. Conforme o dique se aproximava da cidade e a água se aprofundava, o trabalho se tornava perigoso. Trabalhamos sob uma chuva implacável de flechas e pedras. Para proteger os trabalhadores, Alexandre construiu duas enormes torres de cerco, mais altas que as muralhas, fortalezas móveis desenhadas para subjugar os defensores. A partir dessas torres, nossos arqueiros podiam revidar, criando uma zona de relativa segurança para os trabalhadores abaixo. Mas os tírios eram marinheiros e engenheiros habilidosos, não seriam derrotados facilmente. Prepararam um contra-ataque brilhante e inesperado. Transformaram um navio em uma bomba flutuante e esperaram por um dia de ventos favoráveis para lançá-la em nossas obras. Ela se chocou contra o dique, incendiando as torres de cerco. Meses de nosso trabalho foram reduzidos a cinzas em um instante. O ataque deles foi perfeitamente coordenado. Enquanto ainda cambaleávamos, suas tropas desembarcaram, completando a destruição. Essa derrota convenceu Alexandre de uma coisa: ele não poderia tomar Tiro sem o controle do mar. Ele interrompeu o cerco, tomando uma decisão que mudou todo o plano: ir para o norte para reunir uma frota poderosa das cidades aliadas recém-conquistadas, que antes serviam à Pérsia. Foi aí que sua estratégia costeira entrou em ação. As cidades fenícias, vendo seu poder, rapidamente se alinharam. Uma enorme frota de mais de 200 navios de guerra havia sido reunida em um tempo surpreendentemente curto. Quando ele retornou, a maré havia virado. Agora eram os tírios que estavam sitiados no mar. Sua maior vantagem havia desaparecido. Com a superioridade naval perdida, o cerco entrou em uma nova fase, uma disputa brutal de engenharia e resistência. Os tírios responderam com ousadia. Seus mergulhadores, agindo como fantasmas subaquáticos, cortaram nossas cordas de âncora, deixando os navios de cerco à deriva. Mas para cada truque que usavam, Alexandre tinha uma solução. As cordas foram cortadas? Ele ordenou que fossem substituídas por correntes de ferro.
Eles responderam com brutalidade. Atiraram potes de areia incandescente em nós. A areia quente penetrou em nossas armaduras, queimando nossas carnes. Era uma arma terrível. Mas não recuamos. Dia após dia, nossas máquinas de cerco martelavam implacavelmente contra as muralhas. Finalmente, depois de 7 meses, algo teve que ceder. E então aconteceu. A primeira brecha. Ele não lhes deu um momento para se recomporem. O chamado final para o ataque soou. E, como de costume, ele foi o primeiro a enfrentar o perigo, o primeiro a atacar. A cidade caiu em um massacre sangrento. Os tiros lutaram até o fim. Cerca de 8.000 foram massacrados no ataque. 30.000 sobreviventes foram vendidos como escravos. Um povo inteiro foi exterminado ou levado cativo. Mas a vingança não havia terminado. 2.000 homens foram crucificados ao longo da costa. Não foi um ato de raiva, mas um ato calculado de terror estatal. Um espetáculo deliberado de terror, destinado a ser visto por todos os navios que passassem. Era uma mensagem para todas as outras cidades. Este é o preço do desafio. Depois de Tiro, apenas uma grande fortaleza costeira nos separava do Egito: Gaza. Seu comandante, um eunuco leal a Dario, chamado Bates, havia estocado provisões para um longo cerco. Tendo testemunhado o destino de Tiro, sua resistência foi um desafio direto à política de dissuasão de Alexandre. Gaza era alta demais. Alexandre, reaproveitando o maquinário de Tiro, ordenou uma tarefa ainda mais difícil do que o dique: a construção de montes artificiais tão altos quanto as muralhas da cidade. O cerco foi feroz. Durante um ataque a Gaza, Alexandre foi gravemente ferido no ombro. Isso só aumentou sua raiva. Quando a cidade caiu, Bates, que havia lutado bravamente, foi capturado vivo. Mas mesmo derrotado, ele se recusou a reconhecer Alexandre ou a se ajoelhar diante dele. Enfurecido com esse desafio, Alexandre ordenou uma execução cruel e singularmente simbólica. Alexandre não queria simplesmente derrotar o Egito. Ele queria conquistar seu coração. Ele entrou em Mênfis não como um invasor, mas como um salvador. Os sacerdotes egípcios rapidamente o declararam filho de Amon, o Deus Supremo. Não era uma formalidade, foi uma transferência religiosa de poder. Ele conquistou o que nenhum rei ocidental jamais havia feito. Tornou-se o legítimo faraó do Egito. O Egito deixou de ser um estado vassalo, tornou-se parte central de seu império e, mais tarde, o centro da civilização helenística. Foi aqui que Alexandre vislumbrou seu maior sonho, uma cidade diferente de todas, um lugar que leva seu nome. Alexandria era mais do que um porto, uma cidade ou uma fortaleza. Simbolizava uma visão que conectava Oriente e Ocidente, Grécia e Egito, passado e futuro. Ele colocou o primeiro tijolo não com as mãos de um guerreiro, mas com a mente de um construtor de nações. E assim, à beira do deserto, uma nova era começou. Não éramos mais conquistadores, éramos construtores. Alexandre havia ido mais longe do que qualquer grego primeiro do que ele, não só em distância, mas em ambição e pensamento. Mas Aglóio também carregava a sombra do destino. E o destino sempre cobra um preço. No Egito, ele era considerado um deus, mas nenhum deus escapa do destino. Ao deixarmos o Egito para a Terra Maior, a Mesopotâmia, a sombra de Dario nos esperava no horizonte. O que aconteceu em Tiro e Gaza foi apenas o prelúdio. Há um império esperando para ser derrubado. E a meu amigo Alexandre está pronto.